Olá a todos! Então hoje, para dar continuidade à questão dos símbolos sabianos, dos antigos povos sabeus, hoje eu vou falar do grau 23 de Áries. O grau 23 de Áries, se você tiver qualquer um dos seus planetas ou linhas das suas casas no grau 23 de Áries, então basta você relacionar com o simbolismo. Eu vou dar a minha interpretação sobre esse simbolismo e, é claro, se você tiver alguma outra, você pode postar aí nos comentários. Então vamos lá, grau 23 de Áries dos símbolos sabianos. Um homem está sentado sobre o canto de uma mesa debaixo de um carramanchão. O ar despreocupado, olhando na luz o vinho de seu copo, enquanto dois maus companheiros, sentados não longe dele, conversam misteriosamente, o observando. À direita, 3 serpentes combatendo 3 outras. Então é bem rico, né? Tem bastante detalhe essa passagem. Então é um homem, ele está sentado sobre o canto, debaixo de um carramanchão, e ele está ali no canto de uma mesa e ele tá despreocupado. Ele olha o vinho que está no copo, né? E ele vê a luz do copo, do vinho, e ele está ali despreocupado olhando para o seu copo. E não muito longe dele, né? Tem ali duas outras pessoas, dois companheiros. Aqui não diz companheiros deles, diz dois maus companheiros, ou seja, mais companhias, pessoas que se juntam de alguma forma para que não tem boa índole, né? Então, sentados não longe dele, conversam misteriosamente, o observando. Então, esses dois, digamos assim, mau elementos, né? Pessoas que têm intenção negativa, eles conversam misteriosamente, observando. E aqui faz a questão de falar maus companheiros, então pessoas em que tem uma má índole, né? O observando. À direita, 3 serpentes combatendo 3 outras. Lembrando que o lado direito é um lado de força, que é considerado como um lado de força. Então, do lado direito do homem, 3 serpentes combatendo 3 outras. O homem, ele está num ar despreocupado, por quê? Porque não é a vibe dele, digamos assim, não é a natureza dele estar com essas pessoas de má índole. Então, ele está despreocupado, cada um vive a sua natureza. Não importa que estejam falando de mim, eu estou aqui absorto aqui nas minhas ideias, prestando atenção ao meu vinho, mas não estou preocupado com quem está conspirando contra mim ou me observando, e não estou preocupado com os outros. Então, digamos que seria uma pessoa... aqui não me pareceu imprudente, não. Me pareceu uma pessoa em que ela não está interessada na vida dos outros, na intenção dos outros e no comportamento dos outros. E do lado direito do homem, né, da situação, que ele é o centro da passagem, né? Então, ali do lado direito dele, 3 cobras, né, 3 serpentes, combatendo umas às outras. Então, entende-se ali a serpente como algo em que conhecido como algo que traiçoeiro, né? Algo que tem a ver com as más companhias, os maus companheiros, né? Então, tem mais a ver com isso, mas está do lado direito. Então, a serpente, ela tem uma característica de ataque, né? Porque a serpente, ela ataca, mas ao mesmo tempo ela faz alusão a algo perigoso também, né? Assim como os maus companheiros. E a serpente é algo perigoso, mas está à direita do homem. Então, eu entendi como se fosse algo que pertence a ele enquanto proteção. Eu senti algo eu percebi algo de proteção nisso. Ao lado direito do homem, 3 serpentes combatendo 3 outras. Então, me parece também que as serpentes, elas se combatem entre si. Então, elas, cada um com a sua natureza.
me deu a ideia de que cada coisa é no seu lugar. O homem está ali despreocupado, bebendo o vinho dele numa boa e parece que estão conspirando contra ele. Maus companheiros, pessoas que conspiram contra ele, olham para ele com um ar misterioso, mas também tem 3 serpentes que combatem umas às outras. Enfim, me parece em que a natureza dos opostos, elas se agregam, né? O mal contra o mal e o bem com o bem, né? O bem anda com o bem, o mal anda com o mal. Então, não é que a serpente seja algo mal, né? Mas dá a entender alguma coisa que é traiçoeiro, assim como esses homens ficam olhando para esse que tá lá na dele, mas meio que conspirando contra ele. Então, eu fiz essa alusão ao fato de que as serpentes estão lutando entre si. Então é como se o mal ele se gastasse no mal e o bem não tivesse nada a ver com isso. Ou seja, se eu não tenho uma intenção má, eu não tenho que dar importância ao que estão falando de mim ou a qualquer conspiração que possa ser feita contra mim, porque o mal se paga com mal, digamos assim. Fica mais ou menos como se fossem energias diferentes e que uma não, e que a energia boa não se dá conta da energia negativa. Enquanto que a energia dos maus companheiros estão lá, de alguma forma, observando o homem misteriosamente. Estão ali já como que à espreita. E essas serpentes teriam, então, uma conotação de defesa por estar do lado direito do homem, mas, ao mesmo tempo, de uma compreensão de que o mal, ele se entende com o próprio mal. Então, eu entendo com essa passagem em relação às pessoas que têm planetas ou linhas de casas, em que se trata de, nessa área da vida, tanto do planeta quanto da casa, em que a pessoa está mais despreocupada em relação ao que estão falando dela, ao que os outros pensam. Ela entende que eu estou no meu caminho, eu estou absorvida com o meu caminho e deixa com que cada um se vire com a sua própria natureza. E também tem uma conotação de uma proteção, né? Esse lado direito, que é o lado forte, que é considerado como o nosso lado forte, né? E tem essas serpentes, que representam também qualquer animal, né? Representa o lado instintivo do homem. Então, essas serpentes, elas combatem a elas próprias. Deixa que o mal lide com o seu mal, né? Então, eu entendo assim, como alguém que não está interessado no que pensam dela, né? A pessoa que tem um aspecto, mas ao mesmo tempo, porque ela tem uma consciência de que se eu não estou nessa vibe, se eu não estou nessa realidade, deixa que cada um esteja e eu estou aqui na minha, cuidando da minha vida e vivendo da melhor maneira possível. E também tem uma conotação de proteção na área da vida em que a pessoa tem um aspecto, né? Esse grau, né? 23 de Áries, tanto por planeta quanto por casa. E a segunda passagem nada mais é do que as serpentes, né? 3 serpentes que combatem 3 outras. Então, na realidade, digamos que uma situação, ela só se combate com uma força que é semelhante. Elas digamos assim, que aquilo que é semelhante se entende. Eles estão briga de pessoas de casa, né? Os semelhantes se entendem, eles se estranham, mas eles se entendem. Então, é uma briga em família, é uma situação de ataque e defesa no qual tenta-se buscar lutar por um território, digamos assim. Então, essa também é uma outra característica dessa passagem, mostrando que a gente usa as mesmas armas do inimigo para combater o inimigo. Ou então a gente, né, como na passagem anterior, não se dá conta da existência do mal. Na passagem anterior, na primeira passagem, a pessoa não se dá conta da existência do mal, porque não está preocupado com isso, deixa que cada um se vire com a sua própria natureza. Na segunda passagem, são 3 serpentes que combatem 3 outras, ou seja, para que seja anulado o efeito, né? Dá uma ideia de anulação do efeito, que são os semelhantes se atraem e deixa eles lá. Não é muito diferente, mas é sempre mais breve a segunda passagem. Um abraço a todos e até o grau 24 de Áries.